Graça e paz, irmãos, são todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizaremos esse culto ao Senhor juntos. Já estávamos fazendo os cultos da manhã lá no templo desde o comecinho do mês de fevereiro, mas infelizmente por conta desse vírus estamos novamente reclusos e o pastor achou melhor que hoje já estivéssemos também a partir de casa. Um dia de diferença, né, irmãos? Para que a gente não se locomova, quem toma o transporte não precisar sair, é o amor que realmente está nos mantendo em casa, irmãos, tá? E nós, claro, amamos o Senhor, a igreja não está parada, nós estamos reunidos assim, meio que à distância, mas conectados no mesmo horário, no mesmo canal. Que bom, não é, irmãos? Sim. E são todos muito bem-vindos, irmãos da BNA, que estão nos acompanhando hoje, aqui de casa, e aqueles que eventualmente nos acompanham e não são membros da igreja, recebam o nosso abraço, são bem-vindos. Temos alguns irmãos, temos também a nossa sobrinha, Luciana Costa Que Barros. delícia, Seja Lu. muito bem-vinda, Lu. Beijo para você, para toda a sua família, linda. Amém, amém, um beijão. E, irmãos, hoje o culto, claro, todos eles são uma expressão do nosso carinho a Deus. Nós temos um quadro no nosso culto que às vezes falamos das datas comemorativas. Temos uma semana com muitas datas especiais. Hoje, para quem não sabe, eu também não sabia, é o dia do Pi. É um número irracional na matemática, e eu sou péssima de matemática, sempre fui, mas eu tenho uma irmã que é professora de matemática e para ela o Pi, o encontrar pela fórmula o Pi, eu acho que para ela isso não é a menor dificuldade. E eu quero parabenizar, então, os professores de matemática que lidam com esse mistério para mim, né? O Pi. E sabem que em alguns países do mundo, a palavra Pi, né? O número, né? Digamos, o símbolo da letra grega Pi, se parece com a pronúncia da palavra torta em alguns países. E então, nesse dia, na Inglaterra, Estados Unidos, eles comem uma torta. Então, quando você for comer uma torta, lembre então do número irracional, lembre de um professor de matemática. Quem sabe você não presenteia esse professor de matemática com uma torta no dia de hoje. Hoje, então, é o dia do Pi e eu estou aqui homenageando os professores de matemática. Dia 15, amanhã, é o dia da escola. Esse ambiente tão especial, onde as crianças são levadas a aprender. E hoje está sendo tão confusa essa questão da escola na vida das crianças,
Mas nós temos a escola dentro da igreja, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos um mês da escola bíblica, mas já que está se falando que amanhã é o dia da escola, então vamos aproveitar esse ambiente gostoso que é a nossa escola bíblica. E também amanhã, irmãos, é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Por isso que estou falando da Semana do Consumidor. Mas não é porque a gente vai consumir mais, mas vocês sabiam que Deus já se preocupava com os direitos do consumidor? Sim, em Provérbios há vários versículos em que Deus diz que ele abomina a balança enganosa. Antigamente, muitos produtos eram vendidos com uma balança. A balança, ela ficava equilibrada com 2 pratos. E usava-se os pesos e colocava-se o alimento do outro lado. E conforme a balança, então, ficava nivelada, sabia-se que a pessoa ia comprar, por exemplo, meio quilo de batatas. E Deus, ele sempre recriminou a balança enganosa. Deus quer que nós sejamos justos. E não só nos pesos e medidas, mas também nos nossos relacionamentos. Tem gente que usa 2 pesos e 2 medidas. Para mim, o meu erro é mais leve. Para o outro, o erro é muito grave. Então, nós não devemos também agir com desigualdade nos julgamentos com as pessoas. Deus gosta da justiça porque Deus é justo. E em Provérbios você vai encontrar diversos versículos em que Deus recrimina a balança enganosa, o comércio injusto, não é? Dia 16, além de ser o dia do aniversário do nosso professor Alexandre, professor da escola bíblica da nossa igreja, além de ser o aniversário dele, também é o dia da conscientização sobre as mudanças climáticas. Imagine que a gente precise de um dia para pensar na questão do clima no mundo. Mas por que está acontecendo a mudança climática? Porque por causa da ganância as pessoas não se preocupam com a poluição e tudo mais. Isso está alterando a questão climática no mundo. Deus fez um mundo perfeito, com equilíbrio em tudo. Por que então a gente faz coisas erradas e desrespeita a natureza? Nós que somos cristãos e comprometidos com Deus, devemos ter sempre uma consciência com isso. Separar nosso lixo adequadamente, quando é o reciclável, quando não. Isso tudo também ajuda a manter um equilíbrio nas coisas. E na medida do possível, estarmos verificando o consumo do combustível do nosso carro, para não ficar poluindo o mundo e tudo mais. Muito bem, dia 18 de março é o dia da imigração judaica. E aqui no Brasil, no dia 18 de março, chegou um grupo de imigrantes judeus fugindo, claro, da questão da guerra, onde eles eram perseguidos, mas eles foram espalhados pelo mundo. E o pastor Isidro teve a oportunidade de trabalhar para judeus. E quanto que ele aprendeu com judeus, não é, pastor? Verdade. Eles ensinam muitas coisas que são pertinentes àquilo que está nas leis de Deus. Nós devemos respeitar a lei de Deus. E lá na Bíblia, na Torá, nos mandamentos, existem então os mandamentos que Deus deu. E onde os judeus passam, eles espalham essa cultura judaica. E nós que temos a impressão recebida de Cristo, que foi um judeu, Cristo então passou para nós, além dos ensinos da palavra de Deus, os ensinos dele próprio, sendo Deus encarnado, quanto que Jesus não deixou para nós? Nós devemos viver, sim, esses ensinos judaico-cristãos. Dia 19 é o dia do artesão. E sabem que Deus valoriza o artesão? Tanto que quando estavam construindo o tabernáculo, só que eles falavam uma palavra um pouquinho diferente, não diziam artesãos, diziam artífices, que são pessoas que têm dons nas mãos para elaborar coisas bonitas. Olha que legal. E temos então o dia do artesão. Vamos lembrar então como Deus tem dado talentos para as mãos humanas. Tem aquelas mulheres que fazem coisas lindas de artesanato e até crochê, bordado, tudo isso também é obra de artífice. Então, se você tem essa habilidade, receba os nossos parabéns pelo dia 19, que é o seu dia. E dia 20 é o dia do equinócio do outono. Foi Deus quem separou o ano em estações. Deus é quem criou o outono, que vai entrar agora, né? Então, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E Deus criou isso porque precisa existir
tempo de frio, tempo de calor, a terra precisa de descanso. Tudo isso Deus determinou quando ele fez lá no Gênesis esse mundo e colocou os astros no céu e o movimento da terra, todo o sistema solar, tudo que existe, foi obra das mãos do nosso Deus Criador. Então, a entrada do outono, 20 de março. Vamos louvar a Deus por todas essas datas especiais, por pessoas estarem preparadas para servirem a Deus com seus talentos. Bom, dado então esse momento especial, as datas comemorativas, e para mostrar para você que tudo que a gente vive também tem algo a ver na palavra de Deus, então nós vamos começar agora, de fato, esse culto, agradecendo a Deus tudo isso, louvando a Ele com uma palavra de oração. Você me acompanha? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia nas nossas vidas, te agradecer por essa semana que está agora se apresentando de hoje a sábado, com tantas datas comemorativas, Senhor. Nós te agradecemos porque em tudo a tua palavra nos orienta, nos estimula. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão cuidadoso conosco. Não nos falta nada, temos tido, ó Deus, a tua proteção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado consciência do que precisamos mudar e melhorar nas nossas vidas, através dos ensinos que tem na tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque estamos acompanhados dos nossos irmãos, mesmo distantes de nós, e te louvamos, Pai, porque é uma oportunidade de juntos te louvarmos, engrandecermos o teu nome. Muito obrigada, Pai, por este culto que prestamos ao Senhor. Em nome de Jesus, visita cada um que está agora conosco e aqueles que ainda acessarão este culto mais tarde. Amém. Nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E antes que digamos o nosso tema de divisa, eu quero aqui fazer um destaque, porque logo depois do tema de divisa, nós vamos cantar um hino. E para que você entenda o contexto desse hino, por que eu escolhi esse hino? Quinta-feira agora, que passou, Pastor Isidro terminou uma série de sermões que ele estava fazendo sobre os salmos dos degraus. Salmos são poesias, são cânticos, eram letras de hinos que os judeus cantavam. E esses salmos que o pastor Isidro falou, do 120 até o 134, eram considerados os salmos de degrau, ou salmos de peregrinação, porque enquanto o povo estava indo adorar a Deus lá em Jerusalém, eles iam cantando. E Jerusalém, como o pastor Isidro ensinou, o templo foi construído no Monte Sião, que era um monte alto, e todos então caminhavam até lá, pelo menos uma vez por ano, para adorar a Deus. Então as pessoas pegavam cada um o seu caminho, saíam de cidades distantes, e vilarejos, e caminhavam até chegar em Jerusalém, ali no templo, para adorar. Então chamava-se degraus, porque cada vez ia ficando mais alto, né? Quem estava na planície ia subindo, subindo, até que chegasse lá para adorar a Deus. E então o pastor fez uma comparação linda, que assim como eles faziam isso, subiam até Sião para adorar, nós também subimos para adorar a Deus cada domingo, cada momento que a gente queira, mas um dia todos estaremos na Sião celestial, lá no céu, onde Deus tem preparado uma cidade linda. Jesus, antes de subir aos céus, disse que estava preparando lugar para nós. E muita gente, infelizmente, por conta da pandemia, já subiu e já está lá usufruindo dessa cidade maravilhosa, desse espaço, dessa morada que o Senhor preparou. A nossa está lá em construção, o Senhor já está preparando a nossa também. Mas um dia estaremos todos na Sião celestial, adorando ao Senhor, participando de um banquete que o Senhor Jesus está preparando, que é o banquete das bodas do Cordeiro. Que coisa linda, não é? Então, depois nós vamos cantar esse hino que fala de Sião. Então, para você que vai cantar sem entender nada, é relativo a esses sermões que o pastor Isidro, então, encerrou nessa quinta-feira. Você não assistiu? Então você pode consultar no Facebook da igreja os cultos da quinta-feira passada, da anterior e da outra, que você vai então pegar todas as lições que aprendemos com esses salmos, tá bom? Então vamos agora repetir nosso tema de divisa. Repetindo juntos, tema: firmados na fé, divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele,
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Então vamos louvar ao Senhor com o hino 53, Os Filhos de Sião. Se você já recebeu Jesus, você é um filho de Sião e vai morar nessa cidade maravilhosa que Deus tem reservado para nós. Ó filhos de Sião, honrai o Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozos terreais, que gozos terreais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Oh, venham no louvar os que seus filhos são, e serão já a demandar, e serão já a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Leamos a palavra de Deus no Salmo 134, que justamente último, né? foi o 15º salmo dos chamados Salmos de degraus, Salmos de romagem, Salmos de peregrinação. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Amém. Que o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. A você que está conosco, você que nos acompanha, que esta bênção esteja sobre você e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora teremos o Fato Missionário, um quadro que nós temos na nossa igreja para dar as notícias das frentes missionárias da IBNA, da nossa igreja. Então, para vocês vão ouvir hoje o áudio do pastor Antônio Jorge, que está lá em Pernambuco,
E ele está cuidando da sede da APEC. A APEC é a Associação Pró-Evangelização de Crianças. Aliança Pró-Evangelização de Crianças. E vejam que o pastor Antônio Jorge gravou para a nossa igreja nessa semana. Ele nos mostrou uma necessidade que estava tendo por lá, compartilhou. E então o pastor Isidro fez contato com ele e vejam que coisa linda aconteceu nessa semana. Ouça, né? Porque não vai dar para você ver, mas você vai ouvir o áudio que ele mandou pro WhatsApp do pastor. Mas em breve ele vai mandar um vídeo, né? O vídeo do poço artesiano funcionando e jorrando água. Graças a Deus, centenas de famílias em Recife e de Recife ali na sede da PEC, também para o sertão de Pernambuco, onde está sendo realizado o Sertão Feliz, um projeto para abençoar crianças, abençoar famílias. E água é vida, não é verdade, meus amigos? A água é tudo. Nós precisamos de água. E esse poço artesiano foi trazido à necessidade e a nossa igreja praticamente financiou todo esse poço que já está jorrando, já está funcionando para a honra e glória de Deus. Amém. Então vamos ouvir o áudio. Queridos pastor Isidro e também irmã Lucimara, eu cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus e também com as palavras do Salmo 47, versículo 1 e 2. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Por quê? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Esta foi a leitura que fiz nesta manhã de sexta-feira, a leitura do Salmo 47, versículos 1 e 2, que eu quero dedicar também para os irmãos da querida Igreja dos Irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, na Vila de Lermina. Com isto também expressar a minha gratidão pela maneira como os irmãos nos socorreram aqui, quando precisamos perfurar um poço aqui na sede da PEC Pernambuco, um poço de água, e pela fé eu tinha já iniciado o serviço, tinha mandado fazer o poço, e os irmãos então, tocados pelo Espírito do nosso Deus, pelo nosso bondoso Deus, enviaram uma oferta de R$3.000 para nos ajudar nesse trabalho. Pela graça de Deus, eu preciso informar para os irmãos, de modo especial para o pastor Isidro e para a irmã Lucimara, que o custo da perfuração do poço eu consegui parcelar em 5 mensalidades de R$700, tá ok? Então ficaram 5 parcelas de R$700. Esse valor já está na conta e eu já dei então, na verdade, um valor expressivo, um pouquinho mais para o pessoal da obra, e está tudo certo, não tem dificuldade nenhuma. O poço já está furado, já temos água na cisterna. Então nós temos 2 bombas, uma bomba que puxa do poço, que joga água na cisterna, e outra bomba que joga da cisterna para a caixa d'água no andar de cima. E agora vamos preparar, comprar os produtos, né, que é para a melhoria da água, colocar cloro, parece, enxofre, mas a água é boa, já estou usando, graças a Deus. Eu orei pedindo ao Senhor que a água não tivesse cheiro, que fosse uma água boa, que quando eu chegasse a água fosse uma água boa. Eu vou fazer uma filmagem, não com esse celular, o meu celular não está muito bom, e também eu não sou bom nisso aí, mas vou tentar fazer uma filmagem assim que tiver um celular melhor aqui, de algum irmão, de uma pessoa, e vou mandar para os irmãos, da água jorrando aqui na sede da PEC. Graças a Deus por isso,
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isto. O Senhor Deus tem sido precioso. Ele tem em glória suprido todas as nossas necessidades aqui. Nada tem nos faltado. E quando chega assim um desafio, uma necessidade, algo que precisa ser feito, nós nos colocamos na dependência do Senhor e fazemos debaixo da orientação do Senhor. E o Senhor então nos abençoa. Também vou enviar para a igreja o recibo da oferta, ouviu? E talvez até eu faça uma pequena redação de uma cartinha, agradecendo aos irmãos que contribuíram. Eu oro para que o Senhor Deus continue abençoando tremendamente os irmãos. Que nada lhes falte. E de modo muito especial, eu oro para que Deus os conserve da pandemia, das enfermidades, e toda a família, não só do pastor Isidro, da irmã Lucimara, mas de toda a família do casal e também de todos os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança da Vila Guilhermina. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Amém. Salmo 47, versículo 1 e 2. Muito obrigado, que a bênção do Senhor esteja sobre todos os amados irmãos. Um abraço. Que coisa linda, né, irmãos? Nossa igreja participando desse fato missionário verdadeiríssimo ali em Recife. Sim, nossa igreja enviou R$3.000. O custo total deste poço ficou em R$3.500 e amanhã já estaremos enviando R$500 para completar o total desta obra, totalmente financiada pela igreja. É uma das nossas frentes, das 9 frentes missionárias que temos. Esta frente em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, é uma frente que o pastor espera estar em breve ali, visitando, participando e conhecendo esse trabalho. Eu amo missões e a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, ama também missões. Eu quero aqui agradecer à igreja pelas ofertas, pelos dízimos, porque é assim que são as coisas. Tudo pertence ao Senhor e temos que direcionar para abençoar vidas, porque somos abençoados para abençoar. Verdade, graças a Deus. E então, dia 18 a 21 de março, está pertinho, já está chegando, nós teremos uma viagem missionária. Verdade. Nessa foto nós temos o pastor Nelson e a Ivone, sua esposa, e eles estarão indo para Mombaça e Acopiara, no interior do Ceará. Estarão montando kits para as crianças, cestas básicas, estarão também levando literatura de qualidade e abençoando as missionárias que já estão nessas 2 cidades. Então, estão muito felizes em receber esse casal, essa equipe. É uma equipe enxuta, porque vai o casal e mais umas 3 ou 4 pessoas daqui de São Paulo, indo para ajudar e para evangelizar ali naquelas cidades. E os missionários que já estão lá estão muito felizes. Então, irmãos, isso está acontecendo nessa semana que entra. Então, é bom também que os irmãos saibam, aqueles que nos acompanham, que esta também é uma frente da nossa igreja. Sim. Nós cooperamos com esta frente, que é a Junta de Missões Nacionais da nossa convenção. E 300 cestas básicas serão distribuídas ali, bem como também 500 kits para as crianças. O nosso objetivo principal no coração deste pastor que vos fala tem sido as crianças. E a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina já enviou R$1.100 para a junta, para a conta desta ação da Junta de Missões, que acontecerá em Mombaça e Acopiara a partir do dia 18. Essa semana já, né, pastor? Sim. Já estão indo para lá. Sim. Vamos também acompanhá-los em oração, para que Deus abra as portas, que tudo corra bem, que eles consigam fazer tudo o que precisa lá. Amém? Queridos, nossa campanha de missões mundiais, nós iniciamos já há 2 domingos, e temos aqui para dizer para você que o tema é Viva o Poder de Transformar. Nós temos a divisa em 2 Timóteo 1,7 que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a capa da revista da Junta de Missões
desse trimestre aqui, que é voltado a missões, o mês de missões mundiais, mês de março. Então, viva o poder de transformar essa oriental aqui, feliz no campo e que seja realmente feliz com Jesus. A Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária. Na Ásia, encontra-se mais de 60% da população mundial. E desses 60%, irmãos, muitos não conhecem Jesus, nunca ouviram sequer o nome de Jesus. Quanto mais saber do plano maravilhoso de Deus para alcançar a todas as pessoas com a salvação. E é isso que os missionários fazem. Vão para essas regiões para pregar a salvação que há em Jesus. Aqui nós temos aqui o desenho, né, do planeta todo, assim, um mapa mundi, e nós temos os 6 continentes. Estamos aqui na parte verdinha, estamos aqui, e queremos chegar nessa parte vermelha que está a Ásia. De um pedacinho, assim, bem no comecinho aqui, já é Ásia. Nós vamos ver qual é a distância que temos lá. Nós vamos sair daqui, vejam, para chegarmos até a Ásia. Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, em milhas, 10.332 milhas. Jesus disse, né? Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. Como será a campanha na nossa igreja, aqui na IBNA? Nossa campanha será muito simples. Vocês estão vendo esse cartãozinho vertical? Os 2 pezinhos lá, as pegadas, minhas pegadas pelo mundo. Viva o poder de transformar. Tem a divisa e cada pedacinho desses lá na nossa igreja está custando apenas R$5. Você quer participar? Deixar suas pegadas pelo mundo? Como? No verso desse papelzinho você vai colocar o seu nome, o valor da sua oferta e dentro desse envelopinho você vai colocar esse valor e quando tivermos 50 papeizinhos como esses, teremos caminhado 250 milhas. Como agora estamos impedidos de fazer isso, irmãos, porque estamos trabalhando a partir de casa, vocês não têm como fazer isso? Se vocês fizerem, então, um depósito na conta da igreja, vocês nos notifiquem, olha, esse valorzinho que eu estou colocando é para deixar minha pegada pelo mundo. E a gente vai saber o que você está fazendo, tá bom? E aí nós vamos chegar logo, logo até a Ásia, vivendo o poder de transformar. Amém. Então, nós vamos contar de que forma que chegamos lá. Olha, vocês estão vendo que está faltando um pedacinho amarelo que deveria estar aqui? Pois é, hoje, dia 14 de março, já caminhamos então 250 milhas, já demos aí uma caminhada, já mexemos nossos pezinhos e logo então, quando tivermos com todo esse quebra-cabeças descoberto, cada pecinha dessas, vai aparecer novamente a capa da revista. Então já temos um pedacinho. Se você quer participar no momento de consagração dos dízimos e ofertas, durante essa fase emergencial, você poderá depositar ou transferir para a conta da igreja. E aí, mande-nos uma foto do comprovante para que possamos organizar os relatórios da tesouraria. Enquanto ouvimos o hino da campanha, se você quiser fazer isso através do seu celular, ou um Pix, se quiser fazer o Pix, o número do Pix é o nosso CNPJ. Enquanto cantamos esse belo hino, você pode fazer essa entrega. Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crê ao cativo. Liberdade.
aflito, a esperança para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê ao cativo. Liberdade e ao mundo. Transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus esses dízimos e ofertas que foram colocadas no altar do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor move o mundo, Pai, o Senhor tem cuidado de cada um. E agora, Pai, sabemos que Jesus é o poder para transformar e para que as pessoas possam ser transformadas, recebendo a alegria da salvação, a paz que o Senhor entrega a cada um que recebe teu Filho. Nós queremos que isso tudo alcance, ó Deus, esses povos na Ásia. São muitos povos, muitas línguas e nações, que o Senhor possa visitar ali cada um deles, fortalecendo a vida dos missionários que estão fazendo esse trabalho para o Senhor. E que, ó Deus, nossa igreja possa alcançar esse alvo, Senhor. Que a cada domingo possamos caminhar algumas milhas para chegar, ó Deus, com essa palavra de verdade, uma palavra que tem poder, que liberta, que cura, que transforma, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito através da nossa igreja, através dos recursos que chegam, ó Deus, ao teu altar. Capacita-nos, Senhor, a darmos o destino correto a todo esse recurso que o Senhor tem nos dado. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora teremos algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. E estamos ainda trabalhando sobre o tema Exortai-vos uns aos outros. E vamos ver a continuação disso. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque nós vamos colocar então aqui do YouTube essa aula. Aqui, professor Alexandre. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar novamente com os irmãos aqui. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil no Brasil, particularmente no nosso estado, né, o estado de São Paulo. O número de casos de pessoas contaminadas, né, pelo coronavírus tem aumentado significativamente. O sistema de saúde aí está muito pressionado, né? Quase em colapso. Então, o governo foi obrigado aí a tomar medidas mais restritivas daquelas que já vinham sendo tomadas e, pelo menos por hora, os nossos cultos presenciais, eles ficam suspensos, né? E as nossas aulas da EBD, que tinham retornado em fevereiro no sistema híbrido, voltam agora provisoriamente para esse formato aqui, né? Mas graças a Deus, porque seja no presencial, seja no híbrido, seja na live, na gravação, nós estamos juntos, estamos irmanados em Jesus Cristo
e temos a oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Eu saúdo a todos então com graça e paz da parte de Jesus de Nazaré, e nós vamos então retomar a nossa aula do último domingo. Para quem esteve no templo ou para quem estava acompanhando no remoto, nós estamos ainda falando sobre exortai-vos uns aos outros. O assunto aqui é mutualidade cristã. E veja bem, nós estamos na seguinte parte, né? Só para nós retomarmos aqui o fio da meada. Nesta lição nós estamos considerando 4 aspectos da necessidade de exortação mútua na igreja, ok? Então, o primeiro aspecto é o caráter da exortação. A exortação tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Já tínhamos falado sobre isso, tá? E dentro desse item 1, vamos chamar assim, o caráter da exortação, nós temos aqui alguns exemplos que vão nos ajudar a entender melhor o caráter da exortação nas Escrituras. Primeiro, que está lá em Filipenses 4:2, depois você pode observar na sua Bíblia. Primeiro, pensar em comum acordo, né? Segundo, exortar uns aos outros, está em Hebreus 3:13. A exortação deve ser mútua, deve ser dia após dia, feita em todo o tempo, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos lá agora. Terceiro, estilo de vida. Na última aula, justamente no domingo passado, estávamos falando sobre isso. 1 Pedro 1, de 13 a 22. O apóstolo Simão Pedro, ele nos exorta a vivermos uma vida de obediência, de santidade e de amor cristão, tá? De maneira que toda a igreja seja edificada e o Senhor Jesus honrado. E nós tínhamos parado no seguinte, estávamos falando agora do item 2, lembrando, né? Chamamos de item 1, o caráter da exortação, e nós demos alguns exemplos para entendermos o caráter da exortação nas Escrituras. E agora temos o item 2, o motivo da exortação. O motivo da exortação. Vamos lá? Acompanhem comigo essa parte. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses contém 4 capítulos doutrinários, mas que ao mesmo tempo também são capítulos exortativos. Veja que estamos voltando aqui a falar sobre Colossenses. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com Cristo. Atenção para isso, hein? Estamos voltando a falar aqui sobre a carta de Paulo aos Colossenses, tá? Nessa carta você tem pelo menos 4 capítulos que são exortativos, e Paulo chama atenção para isso. Cuidado com a valorização da religião em detrimento de Cristo, tá certo? E quando a gente fala aqui de religião, nós estamos falando do quê? De aspectos cerimoniais, rituais, que estariam roubando a preeminência de Cristo, o lugar principal que Cristo deve ocupar, tá certo? Isso já tinha acontecido nas igrejas da Galácia, lembra? E agora, em Colossos, o legalismo também estava tomando o lugar de uma simples fé em Cristo, tá? Então Paulo, podemos afirmar aqui que nesse caso aqui da carta aos Colossenses, o principal motivo de Paulo ter escrito essa carta era a exortação aos crentes para que o senhorio de Cristo fosse exaltado acima de todas as coisas. O legalismo não deveria tomar o lugar da fé em Cristo. Você quer ver?
Vamos lá então, já que estamos falando de Colossenses, Colossenses 2, de 16 a 23. Olha o que estava acontecendo naquela comunidade. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceites que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Tá? E aí, vamos fechar com essa parte aqui. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a esse sistema de valores? Não mais obedeceis a regras, não mais obedeçais a regras como estas. Não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Então tá aí. Paulo estava então exortando lá o povo de Colossos, os crentes em Colossos, para não permitir que o legalismo tomasse o lugar de uma simples fé em Cristo. O mesmo problema, volto a falar, tinha acontecido lá nas igrejas da Galácia. Então é aquela coisa, né? O pessoal dizia assim, não, Cristo é o Salvador, Cristo morreu em nosso lugar, só Cristo. Mas aí vinham as questões, olha, se você não é circuncidado e se converteu, você tem que se circuncidar. Ah, tem certos alimentos que você não pode tocar, manusear, nem provar, né? Tem certos dias, certos ritos, cerimônias que você tem que observar, tá certo? Então, quer dizer, havia todo um legalismo, todo um sistema religioso que estava tomando o lugar de Cristo, o lugar da fé simples em nosso Senhor Jesus, tá? E no caso de Colossos, como a gente está falando aqui de Colossos, eu andei fazendo aqui uma pesquisa e eu falei alguma coisa assim no finalzinho da aula passada, mas eu queria retomar, tá? Você quer ver? Olha o que diz aqui, ó. Presta bem atenção nisso, só para a gente enriquecer a nossa discussão. A epístola aos Colossenses ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele escreveu essa epístola provavelmente quando ele estava em Roma. Ele passou pelo menos 2 anos em prisão domiciliar, junto à guarda pretoriana local. Quer dizer, ele estava em prisão domiciliar e tinha uma guarda ali que ficava vigiando Paulo, né? Tanto que ele disse que ele aproveitou também a prisão para pregar o evangelho para a guarda pretoriana. Colossenses, junto com Efésios, Filipenses, 2 Timóteo, Filemão, elas são conhecidas como cartas da prisão, né? Tá certo? Agora vamos aos propósitos, tem a ver com aquilo que a gente estava discutindo aqui. A igreja em Colossos ainda alimentava uma preocupação errônea e exagerada em relação à guarda religiosa e cerimonial dos ritos tradicionais judaicos do passado. Esse era o grande problema. Então havia uma preocupação exagerada, uma preocupação errônea, segundo o apóstolo Paulo, dos crentes em Colossos, porque eles estavam muito preocupados com a guarda religiosa, com a guarda dos cerimoniais, dos ritos tradicionais do judaísmo, tá?
E não só isso, não só o problema do legalismo, né, tomando espaço dentro da igreja. Os cristãos de Colossos, eles eram muito vulneráveis a crenças místicas, a superstições de todos os tipos. Então não havia uma confiança absoluta na fé cristã e no senhorio de Cristo. E isso, evidentemente, criou um ambiente fértil, um ambiente propício para surgimento de heresias, tá certo? Para o surgimento, por exemplo, de um gnosticismo. Quando a gente fala de gnosticismo, quando a gente fala de gnósticos, estamos falando de uma heresia que foi ela esteve muito presente nos primeiros anos, né, nos primeiros séculos de formação do cristianismo. Gnosticismo tem a ver com conhecimento, com saber. Então os gnósticos, eles acreditavam que a salvação, a libertação, ela viria por meio de adquirir conhecimento, de se adquirir saber, tá certo? E esse saber, ele só era passado para aqueles que eram iniciados na seita, ok? Então tá aí, havia um gnosticismo ainda embrionário, ainda em formação, mas essa heresia já estava dando trabalho, tanto em Éfeso como em Colossos, né? Ou seja, o pessoal estava deturpando a fé cristã. E essa deturpação apontava para o seguinte: Cristo não é suficiente, é Cristo e mais alguma coisa, tá? Então tá aqui. Paulo trata do problema dessa fé dúbia e volúvel dos colossenses, afirmando a eles o quê? O incomparável caráter de Jesus Cristo, Messias e Filho de Deus. O apóstolo Paulo defende então a chamada preeminência do Senhor e afirma que Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível, por meio do qual tudo fora criado. Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, Cristo, ele é preeminente, ele é superior, ele é o principal, e ele é, portanto, totalmente suficiente e totalmente satisfatório, tá? E olha, o que estava acontecendo, vamos falar agora aqui. Bom, outra coisa, eu falei que os colossenses, eles eram muito vulneráveis a crenças místicas, a superstições, né? Vocês lembram que na aula passada eu cheguei a falar que o povo da época, na sua grande maioria, acreditava em forças cósmicas, em espíritos invisíveis que estavam ali ao redor dos seres humanos, né? Tá certo? E eles precisavam ser agradados, né? Tá certo? Cultuados, para que a doença e a pobreza não atingisse, tá? As pessoas. Então, os colossenses tinham medo de desagradar a esses espíritos, a essas forças cósmicas, né? Havia muito isso. E Paulo escreve para combater isso. Tanto isso como aquele legalismo judaico que também estava permeando a igreja ainda, tá? Mas olha que coisa interessante agora. Para pensar. Nós estamos falando aqui de 60 depois de Cristo, lá no século I. Olha que já faz tempo isso, né? Quantos anos aí? Tá certo? Mas e hoje? Hoje muita gente pensa de forma semelhante. Não acredita na preeminência do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Olha na Bíblia King James, que é uma Bíblia de estudo, olha o que eu extraí de lá para compartilhar com vocês. Dificilmente alguém que ouça toda a história de Jesus e conheça os verdadeiros fatos de sua vida, seus ensinamentos, crucificação, ressurreição, nega que está diante de uma vida notável. Até quem não acredita em Jesus como Messias, até quem não acredita em Jesus como Filho de Deus, reconhece que Jesus teve uma vida notável, que ele era um mestre notável, tá certo? Até quem não acredita em Jesus como os cristãos acreditam, reconhecem a importância da figura de Jesus. Só que tem uma coisa,
Entre os que consideram Jesus verdadeiramente importante, é comum concluírem que outros também parecem ter a mesma importância. Buda, Moisés, Sócrates, Maomé, só para citar alguns. Para muitos, Jesus é importante, mas Jesus não é o principal. O prestígio de Jesus é considerável, mas ele não é preeminente, ele não é o principal. Tá? Então você vê como aquilo que estava acontecendo em Colossos, de uma certa forma, acontece ainda hoje. Muita gente conhece a história de Jesus, admira Jesus, acha que Jesus teve uma vida notável, é uma pessoa extremamente importante, mas Jesus não é mais importante do que Maomé, do que Buda, do que Moisés, do que Sócrates, o filósofo grego. Tá? Então Jesus, ele é verdadeiramente importante, como todas essas outras figuras também foram verdadeiramente importantes. Isso acontecia lá em Colossos. Jesus, ele era admirado, ele era seguido, mas ele não tinha preeminência. Tá aí a questão, tá certo? É isso que estava acontecendo em Colossos. Agora a gente já entende mais ou menos o que Paulo estava tentando fazer ali, exortando os crentes daquela comunidade. Tá? E agora vamos lá. Já estamos no item 2, motivo da exortação. Voltando agora para o nosso texto. Colossenses 1, de 13 a 23, relata as preeminências de Cristo. Depois você pode conferir, por favor, confira isso na sua Bíblia. Tá? Se você pegar lá Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, aqui na Bíblia aparece assim o título, a suprema pessoa de Cristo. Começa assim, ó, olha no 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Amém? Então tá aqui, ó, Colossenses 1, de 13 a 23, eu não li tudo não. A suprema pessoa de Cristo. Então, nessa passagem de Colossenses, Paulo relata as preeminências de Cristo, seu direito de herdeiro, sua primogenitura, seu poder criador, sua soberania, tudo feito para ele. Prioridade antes de todas as coisas, senhorio da igreja e a sua ressurreição. E aí, nós vamos agora passear aqui em alguns textos, tá? Diz aqui o seguinte, quer ver? Olha o que acontece quando existe exortação mútua na igreja. Tá aqui, ó. Quando há exortação mútua na igreja. E nós já vimos que a exortação deve ser mútua, dia a dia, tá? Vamos lá. Vamos agora para 2 Coríntios 5,17. Quando há exortação mútua na igreja, primeiro, item A, Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador. Está lá em 2 Coríntios 5,17, vou ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo, item B, onde ele rege, a vida será transformada. Onde Jesus rege, a vida será transformada. Vamos agora então para Filipenses, capítulo 3, de 17 a 21. Vamos lá? Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então está aqui. Item B, né? Onde ele rege, a vida será transformada. Vamos agora para o item C. Está lá em Efésios 1,18. Vamos ver o que diz na carta de Efésios. 1,18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Item C, então, os olhos espirituais não são mais ofuscados. Está aqui, ó. Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. E o item D, nós vamos fechar com esse item D, está aqui, ó, Gálatas. Vamos agora para Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então está aqui, ó, entender. O precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um. Então, para fechar agora, quando há exortação mútua na igreja, Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador. Onde ele rege, a vida será transformada. Os olhos espirituais não são mais ofuscados. E o precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um. Então, meus irmãos, para terminar nossa aula de hoje, uma aplicação de tudo aquilo que nós falamos hoje. Porque não adianta só exortar, não adianta só ensinar. Aquilo que é exortado, aquilo que é ensinado tem que ser aplicado. As verdades bíblicas têm que ser aplicadas na nossa vida, para o crescimento e edificação do corpo. Então vamos à aplicação final, diz aqui. Eis aqui o motivo da exortação. Devemos exortar uns aos outros no Senhor, para que o misticismo, as observâncias religiosas, cerimônias e sujeição a ordenanças humanas não substituam a verdadeira confiança no Salvador. Repito, devemos exortar uns aos outros no Senhor para que o misticismo, as observâncias religiosas, cerimônias e sujeição a ordenanças humanas não substituam a verdadeira confiança no Salvador. Cristo é totalmente suficiente e totalmente satisfatório. Vamos continuar nos exortando mutuamente dia após dia, para que não sejamos endurecidos pelo pecado. Amém? Espero que essa palavra tenha sido proveitosa para todos,
Que Deus os abençoe, se cuidem porque a situação não está fácil e que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, tá? Um grande abraço aqui do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos e todas, viu? Tchau, gente. Olá, meus queridos, minhas queridas. Uma aula preciosa, sempre temas que nos fazem, e o nosso objetivo principal é que nos levem a pensar. Nós temos que pensar. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém. Eu fico muito feliz com esse tipo de pensamento, com esse tipo de abordagem, porque nós precisamos treinar, nós precisamos pensar. Estamos vivendo aí momentos em que as pessoas, uma geração que pouco pensa, na verdade, às vezes tem dificuldade para concluir um raciocínio, tem dificuldade para escrever, para se expressar, mas aqui estamos para ajudar. E essa também é uma das funções da igreja. A igreja está no mundo justamente para ser instrumento de Deus, para transformação de vidas. Né? E o objetivo principal é que Cristo, que é o próprio Deus, Cristo é Deus, Ele é o Deus encarnado. E Ele veio como um antídoto para o pecado. Um antídoto daquilo que nós cometemos lá atrás, por nossas escolhas. E como é bom, na verdade, eu estava vendo um programa ontem, eu estava vendo um programa sobre serpentes. E olha que situação quando uma pessoa ela é picada por uma serpente, por uma víbora, e como a ciência desenvolveu-se e vem desenvolvendo-se em tantas áreas, como é bom quando uma pessoa ela é picada e ela consegue o antídoto, não é verdade? Porque sem o antídoto ela morre, ela está condenada à morte. E essa morte pode ocorrer às vezes em horas e às vezes até em minutos, dependendo da víbora, dependendo da situação, da potência da mordida, daquilo que é injetado de veneno na corrente sanguínea do ser humano. Olha que situação. Olha como Deus é bom o tempo todo. O pecado é esse veneno. É esse veneno que nos leva à morte eterna. Porque nós somos eternos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida, como diz a palavra de Deus, é 70, 80 anos, e a palavra diz que depois disso é cansaço e enfado. Não gostamos muito de ouvir sobre essas coisas. Evidente que não gostamos. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver e viver eternamente. Mas o pecado é como esta mordida de uma víbora que nos contaminou, que está na nossa corrente sanguínea, da nossa alma, do nosso espírito, e que nos separou de Deus. Por isso Deus criou um antídoto. E Ele enviou Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Na verdade, Ele veio em forma de homem. Abriu mão da sua glória. Abriu mão de tudo aquilo que Ele possuía para viver entre nós e para nos abençoar, nos ajudar. E por isso que Ele tornou-se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lembram? Nós cantamos, eu participei já de cultos, quando estudei em colégio católico, sempre ouvia muito isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. Ele é o antídoto. Através desse sangue derramado na cruz do Calvário, Ele é aquele antídoto que purifica e nos dá vida. Quando entendemos isso, quando entendemos que Ele é Deus e que Ele nos atrai com amor para Ele mesmo,
nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas. Na verdade, o antídoto, quando é aplicado para alguém que é picado por uma víbora, ele é salvador, não é verdade? O antídoto salva a vida daquela pessoa. Jesus, na cruz do Calvário, como antídoto para a alma, para o espírito, para que você não morra eternamente, ele é o antídoto que te dá vida. Por isso a palavra Salvador. Então ele tem que ter a proeminência, a preeminência. Ele tem que ter realmente o primeiro lugar. Porque na verdade ele não é um profeta, ele não é um líder religioso, ele é Deus encarnado, que ama você, que ama a mim, que ama a toda a humanidade. É por isso que a igreja está no mundo. E evidentemente que temos o inimigo das nossas almas, que tenta contaminar e continuar mordendo as pessoas e envenenando as pessoas na mente. Tudo ocorre aqui, na mente. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar a nossa mente diariamente. E quem é que pode oxigenar a nossa mente diariamente? Só o próprio Cristo. E para que ele faça isso, e para que nós sejamos abençoados e possamos abençoar aos outros, nós temos que ter este Cristo dentro de nós, não do nosso lado. É bom ter Cristo do lado. Opa, como é bom! Deus está sempre do meu lado, pastor. Amém? Isso é muito bom, mas é melhor dentro do que do lado. Porque dentro ele vai poder realizar esta cura, esta restauração deste vírus, deste veneno chamado pecado. E nos ajudar para que ao final desta jornada proposta para cada um de nós aqui, não sabemos quantos anos teremos aqui, não é? Nós possamos fechar os olhos aqui e abrir os olhos na celestial morada de Jesus que Ele está preparando para todos nós. Olha, eu quero que você realmente entenda. A minha oração é que você entenda e aplique esta verdade. Não fique só ligado naqui. Isso aqui é só passagem. Temos que dar o nosso melhor, sim. Temos que procurar viver uma vida digna, sim. Mas temos que não nos esquecer deste antídoto. Nós precisamos dele. Porque você vai morrer somente a tua carcaça. Mas você vai continuar. Você é eterno. E a palavra de Deus diz que nós não voltaremos nunca mais. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E seremos julgados pela palavra. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Isso é uma coisa muito séria. Então que nós nos exortemos com esta palavra. E que nós anunciemos esta palavra aos outros. Logo mais à noite, 18h30, estaremos dando encerramento no sermão de domingo passado. Restituição completa. Eu quero passear com você, pensar com você no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Nós estaremos conversando, expondo algo que aconteceu na vida de Davi e que aconteceu na vida dele e aquilo que Deus fez na vida dele e aquilo que acontece na vida de cada um de nós e naquilo que Deus faz na vida de todo aquele que realmente o busca em espírito e em verdade. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê paz, que Deus faça prosperar em tudo aquilo que você estiver fazendo e que você não deixe Deus de fora em nada, mas que você consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Este é o lema deste pastor que vos fala. Ok? Então eu sempre exorto minhas ovelhas, meus amigos, a consagrar ao Senhor tudo o que você faz. E todos os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo o que você faz será bem-sucedido. Ok? Então que você tenha um bom almoço. E se porventura você estiver sozinho, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você tem mais 3 com você. Não é? A Trindade está com você. Então,
às 18h30, eu conto com você. Conto com a sua presença para juntos cultuarmos e celebrarmos o nome daquele que deve ser e é o primeiro e único. Deus, o nosso Deus, o Eterno. Ok? Fiquem na paz de Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a comunhão e a instrução, o ensino do teu Espírito Santo, o Consolador, repousem sobre cada um de nós, repousem sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe você. Até mais tarde.